a gente começa agora mais uma edição do programa Encontrando o Conto. Hoje a gente vai falar sobre o conto De Quanta Terra Precisa um Homem, de Liev Tolstói. Ou Lev Tolstói, né, como a gente encontra em algumas traduções. Eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e um dos editores do Centopeia Site. E estou aqui com o Elisandro Duarte, meu irmão, também jornalista, também editor do Centopeia Site. E a gente vai falar, então, começando um pouco, né, a respeito do Tolstói, e logo em seguida a gente comenta mais detalhadamente sobre o conto. Então, Elisandro, aí está contigo. O Tolstói, eu até fiz uma pesquisa para a gente também ilustrar essa abertura do nosso programa de hoje, e até existe outras traduções aí do nome dele para a língua portuguesa, que inclui até Leon, Léo e Leão também, né, assim, então assim, a gente pode ver que ele é um escritor universal, aí até mesmo no próprio nome aí, pelo menos nessa brincadeira, né. Então o Tolstói aí, sem sombra de dúvida, ele é considerado e é reconhecido aí como um dos principais escritores da literatura mundial, né, de todos os tempos, aí de toda a nossa história, e ele nasceu na Rússia no ano de 1828, né. Ele é mais conhecido, é mais lembrado por dois romances aí que são essenciais aí para a literatura, que é o Guerra e Paz, que foi publicado em 1869, e o livro também Ana Karenina, que foi publicado em 1877. Essas obras também são tão importantes que acabaram ganhando versões aí em outras mídias, outras artes, inclusive com bastante sucesso também no cinema, né? E além dos romances e obras e novelas, ele também é conhecido aí pela sua pena de contista, né? Que é um conto aí que a gente vai analisar aí de hoje, que é o De Quanta Terra Precisa de um Homem. Talvez também um fato interessante para a gente analisar esse conto é de ver um pouco do passado do Tolstói, né? Ele era um membro da nobreza, né? A família dele era da nobreza da Rússia, ainda antes, obviamente, ali da União Soviética, né? Nos tempos czaristas da Rússia, e justamente nesse período dos anos 1870, ele acaba tendo uma mudança brusca na vida dele, em que ele acaba adotando a religião cristã muito fortemente na própria vida, né? Pegando justamente o jeito de agir como Cristo pregava mesmo, ou mais ainda, como Cristo pregava, como Cristo agia, né? Com bastante humildade. Ele se desapega de bens materiais, ele doa boa parte dos direitos autorais da obra dele, né, depois. Então, esse conto, ele tem uma moral edificante, né? É até interessante que esse conto surgiu da nossa conversa do programa anterior, né, quando a gente estava falando sobre outro autor russo, né, que era o Gogol, no conto que a gente fez sobre o Capote, né? E a gente citou, e eu citei esse conto, e até ele serviu de inspiração para a gente falar dele nesse programa. E aqui há uma moral edificante, bem diferente lá do Capote, do Gogol, né, que justamente carrega muito os traços religiosos dessa literatura do Tolstói. Né? E a gente tem aqui justamente muito falado aqui a questão de pecado. Né? A questão de pecado ela é dita, inclusive, pelas personagens, isso é um pecado, não sei o que é tal pecado, não sei o que. E tem a figura do diabo também, que ora ela é citada, ora ela aparece também como personagem. Então, tudo isso é interessante para a gente ver como pano de fundo para essa obra do Tolstói. Né? Essa mudança, então, dele para a religião se dá na década de 70, né, 1870, e esse conto ele é de 1886. Então, ele já tem ali um tempinho ali com essas ideias já meio bastante formuladas na cabeça dele, né? E a história em si, basicamente, para a gente entrar diretamente na história de quanta terra precisa um homem, ela é quase autoexplicativa pelo título, né? O título se refere justamente a um camponês que não tem terra nenhuma e que ele quer cada vez mais terra, desde que quando ele consegue a sua primeira terra, ele quer cada vez mais terra, justamente porque é até interessante que a primeira fala que aparece no texto desse camponês, que se chama Parron, né, que é o único personagem, de fato, nomeado na história, né, nem a mulher dele, nem a irmã da mulher dele são nomeados. Ele diz o seguinte, a única tristeza é que não temos terra o bastante. Tivéssemos o suficiente, nem mesmo o diabo eu temeria.
E justamente é tudo isso que dá o gancho da história, né? Então, aqui já tem o primeiro embate, que é entre homem e mulher, né? Porque é até curioso, porque começa numa desnarrativa, né? A trama, a história começa pelas duas irmãs, né? A mulher dele e a irmã dela, que vêm da cidade, eles moram no campo. Ele e a mulher moram no campo, né? O Parron e a mulher moram no campo, e a irmã da mulher dele vem da cidade contar vantagem para ela, dizendo que morar na cidade é uma maravilha. Enquanto a mulher do Parron diz, não, aqui no campo é muito bom, porque a gente não tem as tentações da cidade, que você nem repara, daqui a pouco o diabo vai tentar o seu marido com uma mulher, com uma rapariga, né? Então tem toda essa primeira dualidade entre homem e mulher, tanto é que o diabo ele fica contente pela mulher ter levado o Parron ter esse pensamento. Ou seja, na descrição aqui do Tolstói, não é o Parron que tem o pensamento por si mesmo, não, foi justamente a conversa, a tagarelice ali entre as mulheres, né, que leva ele a ter esse pensamento, e daí justamente vem descortinar toda essa história de cada vez mais a ganância dele por mais e mais terra, porque ele nunca se dá o suficiente pela quantidade de terra que ele consegue, né. Por mais que ele conquiste mais e mais terra, ele nunca está satisfeito, né? Ambição desmedida, assim, mas até fazendo um pouquinho, recuando um pouco aí para a gente falar né, na continuidade aí sobre o restante da história, é muito interessante essa dualidade, esse embate que ele faz com várias ideias, vários conceitos, né? Começa aí com essa diferença entre as vantagens da cidade e as vantagens do campo, que as duas irmãs aí vão discutindo, vão debatendo, cada uma puxando aí a sardinha para o seu lado, né? Aí também passa pela discussão aí pela ideia do conceito do que é uma vida boa, o que é uma vida ruim, se a comodidade da cidade, do centro é bom e a dureza, a aspereza do campo também é ruim, e também vai para uma discussão sobre riqueza e pobreza, né, que são aí dois polos da vida, que às vezes as pessoas vivem os dois polos, ou então estão concentradas num. Tem também essa questão da diferença entre o luxo e o trabalho, de se matar trabalhando para ter um luxo, enfim, todo esse debate, e por fim, aí também uma discussão que eu acho bastante oportuna, que é justamente essa ideia da educação e da ignorância, né, que também tem esse preconceito das pessoas que vivem na cidade em relação ao campo, que julgam que as pessoas do campo aí são menos aculturadas e têm menos conhecimento, e isso tudo fica muito claro aí nessa primeira conversa das irmãs, né, que uma das irmãs é a esposa do nosso protagonista, e aí ele tem essa ideia onde ele pensa que se ele tivesse mais terra, ele poderia prosperar mais. E aí, à medida que o conto vai avançando, ele consegue mais terra, prospera, mas ele não se dá satisfeito com isso, então ele vai atrás de uma outra terra de mais quantidade, e aí vai, né, ele vai sempre nesse caminho que a princípio não tem fim, até se a gente for pensar no sentido de que a terra, né, a terra aí dá sempre para ser acumulada, até dá para fazer essa correlação direta com a questão do dinheiro, né, mas no fim a gente vai perceber que o destino é outro, né, então complementa aí para nós essa ideia. Justamente é interessante que essa questão de ele adquirir cada vez mais terra, ele até fica satisfeito em determinado momento quando ele adquire a terra. Tanto é que a primeira terra que ele adquire, ele diz o seguinte, a descrição, né, que o Tolstói faz. Havia momentos quando antes passava pela propriedade em que aquela terra era como qualquer outra, mas agora ela se tornara especial. Quer dizer, antes, quando ele era camponês, quando ele só trabalhava para alguém que era dono da terra, ela parecia uma terra comum, mas agora ela estava especial. Mas logo em seguida, mesmo ela ficando especial, né, essa primeira terra que ele conta, ele começa ali a ter desavenças ali com os outros camponeses que também compraram essas terras, que era de uma grande proprietária de terra lá, e começa a dar alguns embates. E logo em seguida ele diz assim, depois desses embates, ele diz assim, a vida na propriedade ficara mais espaçosa, mas no meio das pessoas mais apertada. Ou seja, o que tu ganhou em ter a terra, tu perdeu justamente nos problemas que ser dono de terra lhe causa, né? Então, para pegar aqui uma metáfora religiosa também, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Tem muito a ver isso, né? Justamente ele tem os problemas de camponês, que são uns, e quando ele se torna proprietário
de terra, ele começa a reclamar justamente dos camponeses, né? Ele passa a reclamar daquilo que ele sofria antes, assim. E isso não é por maldade, necessariamente maldade dele, sim porque, de fato, as coisas são assim, né? O frio se dá conforme o cobertor que a gente tem, né? Então é interessante que, mesmo que não exista uma satisfação plena em momento algum na história, ele fica razoavelmente feliz, né? Mas é justamente essa ideia da tentação que o diabo coloca na figura de pessoas que vão mostrando para ele a oportunidade de ter novas terras, é justamente nessa tentação em que ele acaba se perdendo, né? Porque ele poderia ser feliz com até como camponês ele poderia ser feliz aqui, pelo menos o Tolstói meio que sugere isso, né? Mas então se ele não conseguiu ser feliz enquanto camponês, se ele adquiriu a sua primeira propriedade, ele poderia ser feliz ali, e mesmo assim ele não consegue, ele é tentado, né? E é até interessante, fazendo uma digressão futurista, né, de um pensamento bem distante do Tolstói, que é aquela famosa frase do Sartre, né? O inferno são os outros. É justamente a partir dos outros, da dificuldade de lidar com o outro, né? Que justamente surgem os problemas dele, porque se ele não tivesse nenhuma incomodação, ele até conseguiria, pelo menos é o que parece na história, ele conseguiria viver uma vida tranquila sem o diabo fazer ali sugestões maldosas para a ganância dele exacerbar, né? Mas justamente por causa dos outros ele acaba se deixando levar aí por uma vida de ganância. E até é interessante que mesmo que o conto seja curtinho, ele se passa ao longo de alguns anos, né? Até em um determinado momento ele diz aqui, ele ficou naquela propriedade lá durante 3 anos, até que chegou um outro comerciante, não sei o quê, que contou outra história de uma terra. Então, é muito interessante a gente ver como o Tolstói constrói aos pouquinhos essa caída desse Parron, né, que era um camponês, se torna proprietário e depois se torna cada vez mais grande proprietário de terra, né? E nesse sentido aí, né, nessa delicadeza do texto aí, né, da questão da escrita genial dele, fica muito claro ali num determinado momento, enquanto ele ainda tem pouca terra ali, que chega um personagem que na realidade ele é citado, que ele é uma espécie de cobrador de imposto, né, ou algo nesse sentido, que ele passa a cobrar dele multas por invasão pelos animais deles terem invadido o terreno e coisas desse tipo, né? E isso chateia ele muito, porque ele já, na visão dele, ele já ganha pouco, né? E ainda tem que gastar mais dinheiro ainda com essa questão das multas. E aí, à medida que a história vai avançando, que ele vai ampliando as suas posses, vai ampliando as suas terras, ele começa a sofrer essa invasão eventual, né? Que às vezes um animal corre, um animal acaba invadindo o terreno dele e ele se revolta justamente com essa situação. Então a gente percebe que exatamente como tu colocasse, não necessariamente isso indique que ele se tornou uma pessoa pior ou uma pessoa mais gananciosa, mas enfim, à medida em que as questões da vida, né, ou a rotina dele vai mudando, automaticamente as suas prioridades, aí, as suas interpretações do mundo, elas também vão mudando, né? E aí, né, então a gente caminhando aí para o final do conto, até o Parron ele vai ampliando a terra até que ele, num certo momento, ele recebe uma visita, né? Ele acaba conversando com uma pessoa lá que diz que tem uma tribo de pessoas que vendem a terra, tal, negociam a terra de uma maneira muito, muito barata, de uma forma muito acessível. Então ele se dirige até esse local, conversa lá, ele leva presentes, né? Primeiro faz vamos dizer, tenta de alguma maneira subornar ou no mínimo conquistar aí a confiança dos proprietários dessa terra, eles entregam presentes e aí até que o chefe lá dessa tribo, aí desse grupo, fala que lá eles vendem a terra por dia, né? Não é por metro quadrado ou algo nesse sentido. Então ele fala que ele tem ele pode caminhar durante um dia inteiro em troca de um valor, só que tem um pequeno detalhe, ele tem que chegar de volta até o final do dia, senão ele vai perder, ele acaba perdendo o dinheiro, e aí é onde se desenrola aí essa parte final da história. Esse povo aí, que é os Bashkirs, né, que são
é um povo iraniano que habita a região ao sul dos Urais, ali na Rússia, né? Pelo menos é o que diz a nota de apoio aqui do livro, né? É interessante que esse povo ele parece ser justamente assim o povo que mais tem a ver com essa moral religiosa do desapego cristão, assim, né? Que é um povo que vive ali vive de boa na terra, não dá muita bola para a terra e vive dos frutos que a terra dá sem se preocupar em ser dono da terra, né? Tanto é que nessa conversa dele ali com esses Bashkirs, ele justamente ele quer, não, eu preciso ter uma prova concreta de que eu serei o dono dessas terras, alguma coisa no papel, porque senão em algum momento alguém pode vir aqui e tomar de mim, né? É como se ele levasse, vamos dizer assim, o pecado da propriedade para aquela sociedade ali, né? Aquela sociedade não está muito se importando com a questão da propriedade privada, né? É até interessante daí que logo bem no finalzinho da história, o Parron ele começa daí a tentar cumprir, né? Tu estava falando ali que ele tem que cumprir um dia de caminhada. Então ele vai se esforçando ao máximo para percorrer a maior quantidade de terra possível, né? Para ele ser dono da maior quantidade de terra possível. E ele vai cada vez se esforçando mais e mais, tirando as forças das suas entranhas, assim, para conseguir percorrer o trajeto. Daí ele pensa, pô, mas essa curvinha aqui, se eu fizer mais essa curvinha, essa terra é tão boa que vale a pena. E ele vai, daí ele acaba, chega um momento que ele tira a bota, assim, ele acaba ficando tão desesperado, né, para conseguir completar, a bota está incomodando ele, ele tira a bota, e isso mostra assim, uma tentativa de desesperado assim, da vida no seu processo mais rasteiro né, da humanidade da pessoa, assim, olha a que ponto, assim, o cara ele chega a perder o luxo para conseguir conquistar um bem material que é a terra, né, o luxo que é a bota, né, ele chega a deixar para trás a bota e quando ele está chegando, já praticamente sem forças, o ancião grita: parabéns, conseguiu muita terra. Aqui é uma baita ironia, né? Dá para ler essa frase como uma baita ironia aqui do Tolstói, não do ancião, mas do Tolstói, né? E logo em seguida, daí o Parron cai morto, né? Ele não se aguentou. E aí é que vem a grande conclusão da história, que aquela ideia de que parece que ele fez toda a história para chegar nisso, né? Ou talvez ele já tivesse essa sacada e a partir da sacada que ele bolou toda essa história, que é justamente a frase final, né? Que ele diz assim, ó, o criado vem então acudir, né? O Parron que chega ali totalmente sem forças, e ele diz assim, o criado de Parron veio correndo, querendo levantá-lo. Este, porém, permanecia caído, e de sua boca corria um filetezinho de sangue. Estava morto. Os Bashkirs estalaram a língua em sinal de pesar. E daí vem o último parágrafo do livro, né? Do conto. O criado de Parron pegou a pá, cavou uma cova do tamanho exato para que Parron coubesse nela, da cabeça aos pés, 7 palmos, e o enterrou. Então, assim, daí está respondida, de quanta terra precisa um homem, né? Ele precisa exatamente da quantidade de terra que é suficiente para lhe cobrir, né? Para lhe enterrar, né? Então, eu acho que toda essa moral religiosa aqui, até voltando lá na questão do capote, lá, né? Em comparação ao capote do Gogol, enquanto o Gogol ele meio que descrevia sem tomar partido, né? Da história, assim, sem julgar. Tanto é que eu falei lá que, dependendo da classe social, a pessoa até poderia dar risada do coitado lá, do personagem do Capote, né? Porque, no fim das contas, o Gogol não está a fim de julgar se é bom ou mal o que acontece ali. Ele está narrando. Claro que provavelmente ele acha que a história é ruim, né? Assim, a pessoa sofreu desnecessariamente. E isso é interessante, né? Que talvez muita dessa literatura russa ficou associada a uma literatura assim meio que de certa forma até meio nihilista assim, né, da questão de Deus está morto, tudo é possível assim, mas o Tolstói ele se mete numa praia meio de contracorrente assim dessa literatura onde tudo é possível, onde Deus está morto, tudo é possível. Não, o Tolstói diz o seguinte: não, se tu seguir os passos de Deus, tu vai ter
a vida feliz, a vida que de fato todos nós merecemos se seguirmos as coisas do jeito que elas devem ser seguidas pela moral cristã. Fazendo um apanhado aí também, um pouco de tudo que tu falou, essas temáticas religiosas, essas temáticas que envolvem Jesus, que envolvem Deus, né, que envolvem o cristianismo e também que envolvem a questão de terra, elas são temáticas universais, né? Deve existir em praticamente aí todas as nações, todos os autores. Aí, eu enquanto lia, principalmente após terminar de ler o conto aí do Tolstói, eu me lembrei, assim, veio diretamente correlações assim com duas grandes obras aí da literatura brasileira. Uma é justamente a Morte e Vida Severina, né? Que é um poema, talvez é um dos poemas mais conhecidos do João Cabral de Melo Neto, que fala justamente aí sobre essa dificuldade em se ter um pedaço de terra, e tem até um trecho aqui que eu vou ler, que diz o seguinte: esta cova em que estais, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe desse latifúndio, né? Até, esse trecho até é musical, até foi musicado pelo Chico Buarque aí, numa canção que ele fez, né? E a gente percebe que tem exatamente essa mesma ideia, né? É mostrar que, não que a história seja parecida ou semelhante, mas essa ideia da cova enquanto a unidade de medida da terra que pertence ou que cabe aí a cada um dos homens ou a cada um de nós, ela é bem interessante, aí acaba ressoando e acaba ecoando aí também em todas as literaturas, a exemplo da literatura brasileira. E a outra obra também que eu acho que é muito pertinente aí, como eu falei ainda, que as temáticas, as abordagens sejam muito diferentes, é os Sertões, né, do Euclides da Cunha. E é muito engraçado que os Sertões, eles se dividem em três partes, né, que é a terra, o homem e a luta, né, e de certa maneira, né, guardada aí as diferenças, a gente encontra também essa divisão no texto, e é muito bacana daí fazer esse fechamento, que é a grande luta que o Parron travou durante a sua existência, nem foi uma luta com a vida, uma luta pela sobrevivência, uma luta ligada às questões de acúmulo material ou de ter mais capital, foi uma luta para ele tentar vencer os próprios demônios dele, né? Porque ele acaba literalmente vencido por ele mesmo. O grande vilão, né, o grande vilão da história, acaba sendo ele mesmo, essa ganância, essa ambição meio desmedida que ele sente, no sentido de sempre querer um passo a mais de terra, né? Isso fica bem claro ali nessa parte final, assim, essa ganância que acaba levando ele a ter esse destino trágico aí que ele tem no final do filme. Então, acho interessante aí a gente pegar um conto aí que foi escrito aí há 2 séculos na Rússia, aí, que é uma realidade talvez muito diferente da do Brasil, e perceber como existem essas correlações, esses elementos aí que acabam conectando a arte aí em qualquer lugar que ela aconteça e que ela se manifeste. Então é isso. A gente fica por aqui, sempre lembrando de pedir a todos, né, que se inscrevam na Centopeia TV, né, e curtam os nossos vídeos. E a gente volta no próximo programa com mais um Encontrando Conto. Até lá. Até mais.